Fala galera, Narrador Cripto, fazer mais um react aqui. Vamos reagir ao último vídeo do Orlando on Crypto. Vou contra-argumentar alguns pontos dele, trazendo o meu ponto de vista, respeitando a análise dele e trazendo alguns pontos de vista, porque que alguns pontos para mim não faz muito sentido no que ele está falando. Isso aqui foi o último vídeo que ele soltou, né? Ele está falando aqui, o título do vídeo dele está aqui: estamos perto de uma explosão do mercado? É uma pergunta, né? Análise completa. E aí vamos tá aqui a análise dele. Então, basicamente, nós seguimos aqui nesse processo de consolidação do mercado. Então, fiquem à vontade, mandem as dúvidas. Voltei só mais um pouquinho aqui. Ativos, mandem as dúvidas para a gente pegar bem. Fiquem tranquilos que no final eu vou responder essa dúvida aqui que até o Enzo mandou. E aí, cai mais? E aqui o pessoal falando que sim, tá muito confortável. Sim, entendo vocês, galera. Momentos como esse de baixa volatilidade, lateralização com queda, geram esse desconforto todo. Mas vamos lá. Então vamos entender o que está acontecendo e as conclusões principais de tudo que está havendo. Então, basicamente, nós seguimos aqui nesse processo de consolidação do mercado. Nós tivemos uma boa recuperação algumas semanas atrás, e agora a gente vem numa sequência aí, basicamente de um mês de queda do mercado. Então a gente saiu ali da zona um pouco mais alta do Bitcoin, os 109 mil dólares, agora vê o Bitcoin se... Essa parte aqui que ele está falando que o BTC, que o Bitcoin está consolidando, eu não concordo muito nesse ponto que ele diz que está consolidando, e eu vou trazer aqui na parte gráfica porque que eu não concordo desse ponto de que o ativo está consolidando. Vou soltar aqui para a gente continuar. Vamos lá, o Orlando disse nessa parte da análise dele que o BTC está consolidando, né? Mas teoricamente aqui para mim os movimentos de preço eles estão acontecendo cada vez de forma mais fraca, né? Nós tivemos essa característica aqui da terceira onda, que foi um movimento explosivo de alta, e agora nós estamos vendo as projeções de alta cada vez mais fraca, né? Então esse último impulso aqui, ó, essa última pernada de alta, ela avançou, né? 70%, aconteceu essa retração, e essa última pernada aqui, ó, né? Ela avançou 50%, tá? Então a gente pode ver que a força de movimentação, a força de onda, ela é cada vez mais fraca. Olha a força dessa pernada de alta aqui, ó. Foi de quase 180% de alta em relação aos movimentos anteriores. Então a gente pode ver que a pressão compradora, ela veio diminuindo em cada movimento. E nós estávamos rompendo essa linha de canal aqui e nós estamos retornando para esse canal secular aqui que vem desde 2022. Então eu acredito que não seja uma zona de consolidação. É um movimento que aparentemente está caracterizando uma fraqueza, né? O ativo ele não está tendo força para evoluir na sua continuação de movimento. Então eu não acredito em uma consolidação, tá? Vou soltar aqui para a gente continuar e depois a gente vai trazer todas as informações com base na minha análise. Negociado na faixa dos 102 mil dólares. O problema principal está nas altcoins. Então, se a gente pega ali, por exemplo, Ethereum estava 2.800 dólares e Ethereum foi lá e caiu para 2.300 dólares. Ethena, por exemplo, estava sendo negociada a 0,35 e agora Ethena vai para 0,24. Então a gente observa uma série de ativos que vem caindo de forma ainda mais significativa quando a gente pega ali as últimas semanas. Então se a gente pega aqui o mercado, especialmente ali do início do mês de maio até agora, a gente tem quedas ali acumuladas bem severas no mercado. Então Ethereum caindo 14%, altcoins de modo geral caindo 24%, Solana caindo até mais, caindo 27%, enquanto o Bitcoin aqui mantém aquele posicionamento de segurar essa estrutura. E aqui talvez eu acho que é o primeiro destaque. Essa parte que ele falou, né, da última semana, ele tá pegando aí, falou do Ethereum e falou da Solana, né, que caiu ali 14%, o Ethereum na última semana, a Solana 20 e poucos por cento.
Cara, se você for analisar um período mais longo, a porcentagem de queda tanto de Ethereum e de Solana são maiores do que essa porcentagem. Então, falar que tem essa porcentagem de queda pequena, tá faltando informação. Aí eu vou mostrar para vocês no gráfico o período de queda que o ativo já vem, né, nessa mudança de movimento, nessa virada de movimento. Vou mostrar para vocês no gráfico, tá? Primeiro Se ponto, vocês, se vocês forem olhar aqui o gráfico do Ethereum, tá? Por esse período, por esse ciclo, né? A gente não pode olhar e falar que o Ethereum caiu só 14%, né? Porque essa aqui, ó, deixa eu pegar aqui, essa aqui, deixa eu pegar aqui o certo, cadê? Não, não é isso que eu quero. Aqui, ó. Aqui foi a máxima de 2021 e aqui foi aqui, ó, aqui está sendo a máxima desse período, né? A gente pode ver esse canal verde é o canal secular do Ethereum, tá? Então desse ponto aqui do Ethereum, olha o que aconteceu. O Ethereum está fazendo esse movimento aqui, encaixou nesse movimento aqui descendente, tá? A princípio. Então a gente tem desse ponto aqui dessa máxima até a linha de canal do ETH chegou a cair 65%, 65% de queda em 121 dias, tá? Tentou recuperar agora, mas enfim, tá dentro desse canal descendente, e aí se a gente for pegar no ponto que tá agora, a gente tem uma queda de 50%, mas chegou a corrigir 65, 66%. Então não é apenas 14% de queda, ele está há cento e poucos dias nesse movimento de queda de mais de 60%, tá? E ele recuperou um pouquinho agora e já perdeu aqui, já bateu aqui como máxima, né? Já bateu aqui como máxima e está seguindo aqui nesse movimento descendente. Então não é uma queda só de 14%, é mais. Se a gente for olhar aqui a Solana, vamos pegar a Solana, né? Ele falou que a Solana nas últimas semanas está com 20 e poucos por cento de queda, né? Então se a gente pegar a Solana, ó, Solana também eu já tinha feito a leitura ali, né? Tá voltando aqui para esse movimento descendente também, né? Tá voltando para esse movimento descendente. Aqui, ó, tá voltando para esse movimento descendente. Aqui foi a máxima por agora. Então, se a gente pegar aí desse ponto aqui de máxima da Solana, ela chegou a corrigir aí, ó, 67%, recuperou um pouquinho e ela tá com 50% de queda desde a última máxima, tá? Então não é 20 e poucos por cento, né? Ela tentou aqui, né, uma tentativa de reversão, não conseguiu, já bateu aqui na LTB e está retornando aqui para esse canal descendente. Então, as porcentagens de queda, houve uma tentativa de recuperação e isso não aconteceu. Então, se pegar aqui esse período, não tá faltando informação, tá? Então, é isso. Vamos continuar aqui com a análise dele, tá? primeiro ponto importante, né, da gente entender, realmente o Bitcoin aqui apresentando uma característica que vem sido mostrada ao longo de todo o ciclo de alta desde 2023, que é o Bitcoin apresentando uma resiliência muito maior do que as altcoins, do ponto de vista mais estratégico, do ponto de vista mais estrutural. Em outras palavras, as pessoas que seguraram Bitcoin estão, por enquanto, mais tranquilas do que as pessoas que seguraram altos, de modo geral. Essa é a primeira informação que a gente tem. Mas aqui trazer mais uma informação para vocês. Ele está falando que o BTC ele está segurando, né, uma porcentagem de alta maior do que os outros ativos. De fato, a maioria das altcoins, né, e até as top 5, top 10, elas viraram, né, se você for pegar um gráfico semanal mais longo, elas viraram para um território de bear market. E o BTC ainda não virou para um território de bear market. Por isso que o BTC ele ainda não teve uma correção mais profunda do que as outras moedas, porque o BTC ainda está próximo de virar para um bear market. Por enquanto ele retraiu e entrou num swing de baixa. E talvez
possa ser que ele entre num território de bear market, e aí eu acredito que essa correção do BTC vai ser um pouquinho maior. Então é por isso, por esse fator, que o BTC ainda continua segurando uma porcentagem de alta favorável, porque ele não inverteu, é diferente de Solana, de Ethereum, que já estão dentro desse território, e eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Vai ser só esse react de curto, não vou fazer muito extenso, porque ele fica, o vídeo dele, ele fica maçante em cima desses mesmo argumento, e eu acredito que algumas informações, na minha opinião, algumas informações que ele traz já estão tudo no gráfico, então na minha leitura não ajuda muito, porque o gráfico é a primeira coisa a se movimentar. Então vou finalizar aqui e vou trazer a minha parte, né, gráfica para contra-argumentar o que ele trouxe. Vocês podem ver que algumas altcoins, né, como Solana e Ethereum, esses ativos eles já estão fazendo esse movimento aqui, ó, já estão formando um canal desse aqui, ó, descendente, né? Você pode ver a Solana, você pode ver o ETH, né? O ETH formando esse canal descendente aqui, ó, tá? Esse canal descendente aqui, ó, do ETH. Deixa eu ver só se eu tracei algumas configurações aqui da BNB, tá? Pera aí, só pra gente abrir aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa. Mas vocês podem ver também aqui no gráfico que aparentemente a BNB também já tá querendo formar aqui, ó, tá vendo? Deixei traçado aqui, ó, tá formando esse canalzinho aqui descendente. E o BTC, ele ainda não fez esse desenho de formação de canal descendente, ele tá querendo inverter, tá? Mas ainda, esse gráfico aqui, ó, ainda a gente não tem uma característica do BTC, né, está entrando num território de bear market. Por enquanto ele entrou num movimento aí de swing de baixa, né? Aparentemente nós temos aqui um topo duplo, né? Aparentemente nós temos, deixa eu ver aqui, aparentemente nós temos a formação de um topo duplo aqui nessa região. Espera aí que deu uma bugada. Não é esse gráfico. Deixa eu ver se tá nesse aqui. Aqui, ó. Aparentemente nós temos a formação de... Vou tirar algumas coisas aqui só para ficar melhor a visualização, que foi aqui a outra leitura que nós estávamos fazendo. Então, aparentemente, nós temos a formação dessa zona aqui, ó, próximo de um topo duplo, em 2021, quando o BTC atingiu a sua máxima, ele fez praticamente essa mesma configuração. Depois de um período, né, ele bateu uma máxima, né, deu uma corrigida, e depois bateu outra máxima que só foi um pavio de máxima para cima, não chegou a renovar sua máxima com eficiência. E aqui foi quase o mesmo movimento, né? O BTC ele bateu sua máxima aqui e aqui ultrapassou só por um pavio, e agora ele está enfraquecendo, já está revertendo, não conseguindo avançar com eficiência essa máxima. Então o BTC a gente não consegue traçar ainda um movimento descendente. A princípio ele está num swing de baixa e ele pode evoluir aí, evoluir no movimento, levando esse ativo para um território de bear market, mas isso não aconteceu ainda. Então é por isso que o BTC ainda ele consegue se encontrar numa estrutura gráfica melhor do que BNB, Solana, Ethereum e outras altcoins que já estão no movimento, né, em um canal descendente já, né, que eu mostrei para vocês. Então é isso, para finalizar, mostrando por que o BTC ele ainda se encontra numa superfície aí positiva, né, mesmo com essas correções, e as outras altcoins já retraíram mais, porque algumas altcoins elas já estão configurando aí, né, um território de bear market. Valeu, galera, por enquanto é isso, o react aí da análise do Orlando.
Valeu, tamo junto.